E aí, meus queridos? Tudo certinho? Bom, vamos iniciar a nossa aula de geografia e para isso eu preciso que você tenha em mãos o livro azul, aberto lá na página 18. O tema que nós vamos trabalhar hoje é a questão dos recursos hídricos. Falar em recursos hídricos é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo ela tem que ser tratada com muita seriedade. Para vocês terem noção, quando os astrobiólogos eles encontram aí novos planetas ou quando eles estudam os planetas já conhecidos, uma das coisas pela qual eles procuram é por água. E quando eles encontram um novo planeta, a primeira pergunta que se faz é: tem água? Água é algo importante para a vida, é base para a vida. Agora eu lhe pergunto, nós, seres humanos, estamos tratando a água com tanta seriedade como ela deve ser tratada? Ou nós estamos desperdiçando este recurso que é básico e necessário à nossa vida? Nós temos cerca de 3%, um pouco menos até, de água potável. Restante, água salgada. Até é possível dessalinizar água, mas é algo muito caro de ser feito. Então, dessa água doce que nós temos disponível no planeta, não necessariamente toda essa água hoje é realmente disponível para o nosso consumo de seres humanos, porque uma parcela dela já está poluída pelas nossas ações. Então nos resta pouca água potável no mundo. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, tanto cuidado com a água que se consome, seja no nosso cotidiano e até mesmo nas compras, porque quanto mais a gente compra, mais água é gasto nas indústrias para produzir esse produto que a gente tanto quer adquirir. Então é necessário sempre antes da compra a gente pensar se esse produto realmente é necessário ou não. Aqui no Brasil nós temos cerca de 12% de toda a água do mundo. Essa água aqui no Brasil é utilizada para navegação, é utilizada para a produção de energia, cerca de 60% da energia brasileira hoje é produzida a partir de fontes hidrelétricas. Num passado já foi mais, já chegou a mais de 90% sendo produzida assim. Com o advento aí de novas tecnologias, novos modelos de produção de energia, a gente conseguiu reduzir. Até porque o ideal é impactar menos os rios, certo? Se a gente pensar em outros locais do mundo, como por exemplo na África, nós temos aí um continente em que ele tem muita dificuldade com a água. É um continente que apresenta muita seca. Mas também na parte equatorial apresenta muitos rios, apresenta muitos lagos. Acontece o mesmo, a Europa também tem disso, a Ásia também a gente vê disso. Agora, vamos usar o caso ali da África. Para vocês terem noção, a água é levada com tanta importância na África que existe muita briga, inclusive por parte de populações, por parte de grupos a fim da obtenção do domínio das águas em determinados locais, determinados lagos, como o lago que cita aí no livro de vocês, lá na página... Já vou dizer para vocês qual é a página, só um minutinho. Lá na página 21. Ali na página 21, o lago que ele fala é o Lago de Chade. Esse lago, ele inclusive tem uma questão muito problemática ali, porque apesar das pessoas quererem o domínio desse lago, ele não está sendo cuidado como deveria. Tanto que a quantidade de água no lago ela vem diminuindo. Nós podemos até estabelecer um paralelo com a questão da diminuição das águas aqui na Lagoa do Peri,
de onde sai muita água para alimentar as casas aqui de Florianópolis, as nossas casas. A diferença é que a Lagoa do Peri ela está secando devido à baixa quantidade de chuva. Já no Lago Chade, não necessariamente se dá pela baixa quantidade de chuva, mas sim pela retirada das águas para irrigação, para atender demanda de cidades, demanda de indústrias, antes dessa água chegar no lago. Então a quantidade de água no lago vem secando, o que prejudica principalmente a economia pesqueira, daqueles que tanto dependem da pesca para sobreviver naquela região. Beleza? Aqui no Brasil, aqui na América, seja na América, seja na África, uma das coisas que a gente tem que notar também é o acesso à água. O acesso, ele se dá de maneira igualitária? Que no Brasil todo mundo recebe água da mesma maneira ou não? Por que certas pessoas, certos grupos têm acesso à água potável, canalizada e outras pessoas não têm? Existem favelas, existem palafitas, existem um monte de locais aqui no Brasil que pessoas não recebem água potável. Então, essas pessoas hoje a gente até pode considerar uma exceção, mas se nós continuarmos tratando a água, que é este recurso tão importante à vida, de maneira tão descuidada, de maneira assim tão problemática como a gente trata ela hoje, talvez daqui a alguns anos essa realidade da não água potável também venha bater as portas das nossas casas. Existe um texto aí na internet, existe um vídeo na internet que o nome é Carta de 2070. Ele é um texto fictício de como se uma pessoa do futuro tivesse voltado para nos contar como que é a situação da água lá em 2070. Procurem esse vídeo e prestem atenção no como a água, no que pode acontecer com a água. Eu não estou dizendo que aquele texto é um texto verdadeiro. Não, ele é um texto fictício. Mas, quem sabe seja uma possibilidade sim do que vai acontecer com a água no futuro. Então, meus queridos, para finalizar, apesar de nós aqui no Brasil termos uma grande quantidade de água, cerca de 12% das águas do mundo, não quer dizer que a gente tenha que desperdiçar água. Não, pelo contrário, nós temos que tomar muito cuidado com este recurso que é básico para a nossa vida. Eu vou deixar aí algumas atividades para vocês, atividades bem simples, são atividades de se responder no livro, então vocês vão fazer as atividades da página 23 e da página 24, certo? Meus queridos, um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.